Amém? Vamos aproveitar esse ambiente profético. Se bem que depois de um ambiente desse não precisa nem ministrar, irmão. Porque se a palavra que nós recebemos do Senhor já foi ao nosso espírito, amém? Não precisa nem de ministração. Como é precioso, irmãos, nós ouvimos o Espírito. E é tão bom quando Ele muda tudo, Ele muda a ordem, Ele faz tudo diferente. Isso nos faz lembrar que nós não somos uma denominação, nós somos uma casa paterna, nós somos um organismo vivo, amém? Nós somos um organismo vivo, que quem governa é o Espírito. E sabe, irmãos, a lealdade nossa, a lealdade de um povo ao que o Senhor quer fazer na terra, nos torna mais fortes. Então nós precisamos discernir o que o Senhor está querendo promover nesses ambientes. Amém? Como é precioso. Então nós vamos ministrar aqui a palavra. Depois da palavra, aí a gente faz os avisos. E aí depois a gente faz a oferta, né? Vamos inverter tudo. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1 e versículo 11. Aleluia. Gálatas 1 e 11. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Porquanto não o recebi de pessoa alguma e nem me foi doutrinado, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste como for o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Aleluia. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação alguma. Amém? O Senhor tem falado comigo poderosamente, irmãos, sobre a lealdade que nós devemos ter ao evangelho que nos foi revelado. O evangelho do reino, ele não é um evangelho barato, mas ele é um evangelho transformador. Porque o evangelho do reino fala-se de governo, e de um governo que não acontece por homens, não acontece por grandes políticos, mas acontece pelo próprio Cristo. E esse governo ele já está. Efésios 1 e 4, o mesmo apóstolo Paulo diz para nós que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, diga comigo, santos e irrepreensíveis em sua presença.
O evangelho do reino é um evangelho que mortifica a carne pecaminosa, a natureza que nós herdamos pelo pecado em Adão, mas nos santifica numa nova natureza chamado Cristo, o Filho de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que Paulo escreveu no versículo 5 aqui de Efésios, que ele diz que no seu amor o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, da vontade de Deus. O evangelho do reino é um evangelho que não cabe muitas vontades. Na verdade, ele não cabe nenhuma vontade, ele só cabe uma vontade. E Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou isso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E esse evangelho que é revelado a nós, não por homens, mas sim através do próprio Cristo, ele é um evangelho que nos tira da nossa vontade. Porque a nossa vontade é a coisa mais perigosa, irmãos, que o homem pode... É o lugar mais perigoso que eu e você pode caminhar, que nós podemos caminhar. Qual, pastor? O lugar escrito nossa vontade. A nossa vontade é o lugar mais perigoso. Então o evangelho do reino de Deus, ele destrói e desconstrói uma coisa chamada nossa vontade, para que nós possamos nos apropriar da vontade do Pai. E quando nós estamos na vontade do Pai, nós estamos no melhor lugar, porque o Pai já nos escolheu. Irmãos, olha o poder que está escrito nesse versículo de Efésios 1 e 4. O Senhor, o Pai, nos escolheu nele. Coloca aqui para nós, Duda, fazendo um favor. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pergunta para quem está do teu lado, onde você estava antes da fundação do mundo? Para eu ser escolhido em Deus, nele, o Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aonde nós estávamos? A resposta é simples: nós estávamos nele. Você não veio a existir quando o Senhor formou a terra, você já existia nele. Nós já existimos no Senhor, o Senhor nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Mas ele nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe quando ele forma Adão e coloca na terra e sopra sobre Adão fôlego de vida? Ele está falando assim: tudo aquilo que eu escolhi dentro de mim, eu libero agora sobre essa terra, para que continue andando em santidade e se tornem irrepreensíveis, e a minha presença cubra toda a terra. Nós somos chamados, irmãos, para andar irrepreensíveis na presença de Deus. Então a lealdade que nós temos a esse evangelho, ela vai além das nossas vontades, vai além daquilo que nós pensamos, vai além do nosso dia de nascimento. Porque em Gálatas nós lemos aqui que o Senhor escolheu Paulo no ventre da mãe, separou, aliás, no ventre da mãe. Por que que nós somos separados do ventre da nossa mãe? Porque todos nós já fomos escolhidos. Levanta sua mão e diz assim: eu sou escolhido. E é por isso que ele nos deu a identidade de filho, e na identidade nós somos filhos.
Eu sou filho na minha identidade, ninguém rouba isso, e eu sou servo na minha função. E eu não posso misturar a função com a identidade, porque eu sou filho. Eu sou filho, escolhido, desde que antes que o mundo se formasse. Então eu tenho que ser leal a essa verdade, eu tenho que ser leal a essa realidade, que eu fui escolhido desde que a terra existisse, desde que antes que a terra existisse, eu já fui escolhido nele, e eu fui escolhido para liberar a mesma vida dele, eu fui escolhido para transmitir a mesma essência dele, eu fui escolhido para transmitir o mesmo caráter dele, eu fui escolhido para transmitir a mesma essência dele, eu fui escolhido para carregar o amor dele, eu fui escolhido para carregar a paixão ou a compaixão dele, eu fui escolhido para carregar os planos dele, eu fui escolhido para andar no desenho dele, e ninguém nos tira desse lugar. Somos escolhidos. Somos escolhidos. Levante a sua mão e diz assim: eu fui escolhido. Aleluia. Você foi escolhido, eu fui escolhido, todos foram escolhidos. Agora a pergunta é: qual é a sua lealdade a essa escolha? O Senhor já nos escolheu. Qual é a sua lealdade a essa escolha? Porque Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós somos portadores da glória de Deus, portadores da essência de Deus. E este amor que nos predestinou para sermos adotados como filho flui sobre toda a terra para um único propósito. Versículo 6: para o louvor da sua gloriosa graça. Por que você foi escolhido? Para o louvor da gloriosa graça. E este mês nós carregamos uma palavra tão poderosa, irmãos, que nós podemos falar o mês inteiro, porque a lealdade é a força de uma família, a lealdade é a força de um povo, a lealdade é a força da igreja. O Senhor já nos escolheu, Ele tem um desenho para mim, Ele tem um desenho para você. Ele já nos escolheu para sermos os propagadores da sua glória aqui na terra. E você não foi escolhido depois do pecado, você foi escolhido antes. E sabe, irmãos, nós somos escolhidos nele. Você consegue entender que é isso? Aí a palavra nos ensina que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu fui gerado nele. Se o Senhor escolheu a gente nele, então Ele tirou graça dele para formar a gente. O seu Espírito o Espírito de Deus está fundido ao nosso Espírito, liberando através de Cristo e do Espírito Santo o seu caráter. E eu preciso ser leal àquilo que o Senhor já depositou dentro de mim. Há um evangelho que não é revelado por homens, mas é um evangelho que é revelado pela própria vida do Cristo. Sabe? Você pode receber muitas informações a respeito desse evangelho. Você pode até saber falar sobre esse evangelho, mas só a revelação do Espírito Santo de dentro para fora em você vai te dar paixão e amor por esse evangelho. Só essa revelação vai transformar a sua vida de dentro para fora. E nós não falamos de coisas superficiais.
Nós falamos de ambiente espiritual, que não é forjado apenas numa escola, é forjado no Espírito. A revelação que Paulo está falando aqui, ele está falando assim: olha, eu estudei, fui o melhor da minha turma, lá na escola de Gamaliel, fui o top dos tops, na escola dos fariseus, fui o melhor, e dentro daquilo que eu achava que era melhor, eu perseguia a igreja de Cristo, porque tudo aquilo que o homem acha que é certo, ele precisa analisar se o Espírito Santo já o liberou para isso. Paulo estava fazendo tudo conforme aquilo que ele tinha estudado. Bastou um dia, um encontro, um minuto, alguns minutos da realidade revelada a ele, da pessoa do Cristo revelada a ele, para desconstruir tudo aquilo que Paulo tinha aprendido. Mudou-se a trajetória, mudou-se a visão. Todo mundo que olhava para Paulo falava assim: Paulo é um homem exemplar. Ele era exemplar naquilo que ele tinha aprendido, mas ele não era leal naquilo que Deus queria. Querido, ser exemplar não é suficiente, nós precisamos ser leais ao modelo de Deus. Ser exemplar ao padrão da terra não é suficiente, mas nós precisamos ser leais ao amor que o Senhor nos deu e revelou a nós. E em poucas palavras eu quero fechar aqui nessa noite e falar com você sobre essa lealdade. E que nós devemos estar comprometidos com a verdade revelada. Em Atos 13:5 conta uma história que estava Paulo e Barnabé a caminho de algumas missões que o Senhor tinha mandado eles realizarem. E junto com eles estava João Marcos, um rapaz que auxiliava eles. Mas no meio do caminho João Marcos decidiu não ir mais. Talvez João Marcos fosse: que esse negócio de auxiliar 2 apóstolos aqui, eu vou ficar só auxiliando esses caras, vou voltar embora, cara. Porque talvez no meio do caminho João Marcos confundiu a sua identidade com a sua função. A função, pastor Paulo, de João Marcos naquele momento era auxiliar Barnabé e Paulo, 2 apóstolos, 2 homens que já era conhecido da igreja. João Marcos era um jovem, um menino, e a função dele naquele momento era auxiliar aqueles homens, era ser consolo para aqueles homens, era carregar talvez as malas daqueles homens, era preparar o caminho, né? Eu acho que João Marcos é aquele que ele ficava olhando assim: ó, vou preparar o restaurante para a gente almoçar hoje. Aí ele ia lá na frente, arrumava, ele preparava o caminho para que Paulo e Barnabé estivessem livres para propagar apostolicamente o evangelho. Mas no meio do caminho Barnabé foi embora. Barnabé resolve ir embora. Mas um pouquinho para frente, no capítulo 15, você vai ver que Barnabé fala para Paulo assim: vamos chamar João Marcos de novo para ir para a gente. Ele já estava numa outra missão, eles tinham concluído aquela missão, só Barnabé e Paulo, porque João Marcos tinha ido embora. E aí eles receberam uma outra missão do Senhor para fazer. E Barnabé fala para Paulo assim: ei, Paulo, vamos chamar João Marcos para ir com a gente. Aí você vai ver que Paulo não vê razão para chamar João Marcos novamente naquele momento. Paulo fala para Barnabé: eu não vejo razão. E aí os dois acabam até tendo uma discussão, Barnabé e Paulo. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso, que se nós não tivermos definido bem a nossa identidade, nós vamos confundir com o serviço. E aí nós vamos ficar avaliando quem nós somos pelo serviço, pela nossa função. Vocês entendem isso? Se o evangelista que ganhou Billy Graham para Jesus
confundisse a sua identidade, irmãos, com a sua função, nós não teríamos o evangelho pregado a várias nações, em vários estádios do mundo, porque o evangelista que ganhou Billy Graham para Jesus, ele continuou na sua função. Mas quem que foi a pessoa que tornou o evangelho conhecido publicamente e se tornou famoso? Billy Graham. Mas se não fosse aquele homem que ganhou Billy Graham para Jesus, dentro da sua função, numa comunidade de crentes, ter ministrado a palavra, não tinha Billy Graham. John Wesley, o homem que orava quase que o dia inteiro, que na sua casa hoje é um museu, que o assoalho da sua casa tem um buraco onde seus joelhos dobravam, que foi conhecido por todo mundo, que liderou o maior dos avivamentos no país de Gales, homem que onde ele chegava transformava as nações. Não seria John Wesley se a sua mãe tivesse confundido a sua função com a sua identidade. A sua mãe era mãe, mas na sua identidade ela era filha de Deus, e ela sabia que a função dela era discipular os seus filhos. A gente fala de John Wesley, mas todos os filhos daquela mulher foram grandes homens de Deus naquela época. Os irmãos de John Wesley também foram fervorosos, porque ela não confundiu a sua identidade com a sua função. Sabe por que Deus fez um movimento profético para ativar você, tirar você hoje de dentro da caixa de espelhos sufocados? Porque o Senhor quer falar isso para nós. Muitos confundem a função com a identidade, irmãos. Eu fui escolhido e você foi escolhido para ser filho. Não é a sua função aqui na terra que determina a sua identidade. Agora, a sua identidade vai fazer você, em lealdade, exercer a sua função com excelência. O que Deus tem colocado na sua mão? Porque se a gente perder, irmãos, o coração de servo, do que nos serve o cargo? Do que nos serve o serviço? O filho, quando perde o coração de servo, para nada mais, você pode ser o presidente da empresa do seu pai. Ó, seu pai é um presidente de uma grande empresa e você é filho. Só que você perde o coração de servo, você confunde. Você começa a falar assim: mas que eu sou filho, por que eu tenho que trabalhar? Porque o presidente tem que trabalhar, mesmo você sendo presidente, você tem que trabalhar. Por que eu tenho que entregar resultados? Aí você começa a confundir a sua função com a sua identidade. Aí entra um lugar de deslealdade, você não começa a ser leal mais àquilo que o pai já confiou a você. Em toda empresa familiar acontece isso, irmão. Uma hora chega um momento que os filhos começam a confundir, precisa ter uma administração muito boa para que os filhos entendam a sua função e saibam a sua identidade. No reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. Cada um de nós temos uma função, mas a identidade de todas é diferente. Eu conheço uma família, não posso falar muito, que é muito conhecida, já se tornou conhecida, né? Que eles têm uma rede de supermercado em São José dos Campos. Só que um dos filhos é o que toma conta de tudo. Um é o que manda nos irmãos, é o que manda em todo mundo. Só que quando eles sentam à mesa, o amor do pai, o amor da mãe, não chama ninguém de empregado, ninguém de servo, mas de filhos. Porque o maior prazer do pai é trabalhar com filhos. E um ambiente paterno onde pais e filhos constroem juntos, irmãos, em lealdade, a glória de Deus se estabelece. A prosperidade vem naturalmente, porque a bênção do Senhor, o favor de Deus chega. Eu conheço essa rede de supermercado desde que abriram na janela do quarto da casa. Eles vendiam balinha, vendiam salgadinho,
E aí, irmãos, começou a trabalhar a família, os filhos eram crianças, foram crescendo. E aí os filhos foram administrando. Irmãos, eu fui para Ubatuba, eu cheguei lá, tinha. Eu fui para Ilhabela, cheguei lá, tinha o supermercado deles. Eu fui para Cruzeiro, tinha. Eu fui para Pindamonhangaba, tinha. Eu fui um pouquinho mais para frente, Lorena, tinha. Aí eu comecei a ficar assim, meu Deus. E o Senhor falou assim comigo: a prosperidade vem para todo o ambiente de lealdade. É a força. A lealdade é a força de um povo. Então quando você entra naquele lugar, né, que já tem alguns bairros aqui de São José, você vê um lugar crescendo forte, porque a lealdade da família é a força daquele lugar. E eu tenho certeza que se eles se manterem leais uns aos outros, eles continuarão avançando. Eu estudei, irmãos, numa universidade aqui, que era mais da área que eu estudei, da área de exatas, era mais referência aqui em São José, das escolas particulares. E era um ambiente familiar. Só que entrou uma deslealdade no meio da família e rachou a família. A escola de referência se tornou pior. A escola que todo mundo desejava virou uma bagunça. E era uma escola que em São José há mais de 50 anos era a referência. Formava muitos técnicos, muitos engenheiros. Porque entrou uma deslealdade, a família já não se entendia mais. Agora, se o reino de Deus, o evangelho do reino, o evangelho de um pai que liberou sobre um filho, conectar outros filhos a esse mesmo reino, você está entendendo qual que é o segredo da graça e da prosperidade no reino de Deus e da vida, do favor de Deus? Você não precisa fazer campanha para você ser abençoado. Você não precisa ficar fazendo campanha de 7 dias para você ser abençoado. Você só precisa andar em lealdade ao evangelho que foi entregue a você. E se nós somos leais, o favor e a bênção do Senhor nos acompanham. Que legal isso, irmãos. Então nós não podemos perder nunca um coração de servo. Por mais dons que eu tenha, por mais dons que você tenha, isso não significa amadurecimento. Porque só um homem maduro é capaz de exercer a sua função sem misturar com a sua identidade. Eu li um livro que contava a história da NASA. E o cara conta que chegou para um faxineiro lá que estava limpando o chão e perguntou: por que você está fazendo aqui? Ele limpando o chão, ele falou assim: eu estou trabalhando para levar o homem à lua. Qual era a função dele? Faxineiro, mas qual era a identidade dele? E às vezes no mundo secular as pessoas têm mais certeza dessas coisas que no meio do reino de Deus. Aquele faxineiro continuou fazendo seu serviço ali, e aquele pesquisador ficou todo bobo, acabou com ele, porque um faxineiro sabia o propósito daquele lugar. Diga assim comigo: todo filho sabe o propósito do pai. E eu e você fomos escolhidos nele para sermos adotados como filhos, cara. Você não foi adotado como servo. Servo é apenas a sua função. Você foi adotado como filho. E esse é o evangelho. E o nível de excelência que a gente realiza, a nossa função nos colocará em autoridade
na nossa identidade. Amém? Então a quantidade de dons não significa nada, porque os dons, você recebe dons para exercer na função, não na sua identidade. Sabe o dom que você recebeu? É para a sua função. Então se você não for maduro, você não vai saber usar o dom. Se você não for leal com aquilo que o Senhor te deu, você vai usar o dom de forma errada. Amadurecimento não é o dom. Eu posso ter todos os dons, irmãos. Eu posso ter dom de maravilhas, dom de cura, eu posso orar, expulsar demônios, pessoas, paralíticos andarem. Isso está tudo dentro do dom e flui no dom. E tem muita gente usando o dom e achando que o dom é amadurecimento. O dom não é amadurecimento. O dom só foi um presente de Deus. E tudo que Deus dá para nós, Ele não toma. Nenhum presente que Deus te deu, Ele toma. Agora, amadurecimento é o que você está fazendo com o dom. Quantas pessoas estão enriquecendo com o dom? Quantas pessoas estão deturpando o evangelho com o dom? Porque não foram amadurecidas. Quantos filhos que pegam a sua função dentro do dom? Por que o pai escolheu um para presidir a empresa, o outro para gerenciar uma outra área, o outro para outra? Porque o pai olhou o quê? As habilidades de cada filho, aquilo que já é dele, que já está colocado dentro dele, ele já tem aquele dom. E se os filhos continuarem leais a esse ambiente, sem deturpar o que receberam, avança. Então os nossos dons não podem ser colocados como selos de lealdade. Diga assim: meu dom não é selo de lealdade, mas o que eu faço com o meu dom, isso sim prova a lealdade ao Pai que me deu. O que nós fazemos com aquilo que Deus já entregou para nós prova a nossa lealdade a esse evangelho do reino. Irmãos, e eu não quero entrar muito para frente, mas só quero falar para você que para manter leal é preciso renunciar muito à nossa vontade, mas muito mais do que isso, é preciso a gente estar atento a tudo aquilo que desconstrói a realidade que Deus tem gerado em nós. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Não vou nem ministrar hoje, irmão, senão nós vamos ficar aqui, sair daqui meia-noite. Se eu for ministrar tudo que eu estou recebendo do Senhor desde cedo hoje, que eu anotei, não dá não, né? Mas é bom falar um pouquinho daquilo que hoje em casa a gente já estava pilhado já, né? De manhã a Glória já desceu no quarto e, né? O pastor Cristiano queria vir para o culto meio-dia já hoje. A gente só pode manifestar em público aquilo que a gente tem no secreto, querido. Você não consegue manifestar em público, né? Então vamos Gálatas 2 e 11. Quando porém Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. E todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa mesma atitude hipócrita. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Quem? De modo, fala comigo, de modo que até mesmo Barnabé deixou-se influenciar. Sabe quem foi Barnabé? O homem que discipulou Paulo.
Manter-se em lealdade é uma linha muito fina sobre a realidade do Evangelho. E sabe de uma coisa? Paulo, ele se manteve leal àquilo que o Senhor tinha revelado a ele. Por isso que quando ele viu aquela atitude de Pedro, ele confrontou Pedro face a face. Falou: Pedro, esse não é o evangelho que Jesus falou para nós, não. Esse não é o evangelho que Jesus revelou para mim, não. Esse aí é a mesma religião judaica, mas o evangelho que o Senhor revelou para nós não é isso, não. Você está sendo hipócrita. Só que o Barnabé, o homem que ajudou Paulo, porque Paulo recebeu do Senhor revelação, mas ele caminhou com Barnabé. As primeiras viagens de Paulo foram com Barnabé, um homem mais maduro que ensinou Paulo. E a palavra fala que até Barnabé deixou-se influenciar. Por quê? Pelo falso evangelho, pelas aparências. Só que aqui nós estamos falando de homens de Deus. Pedro não brigou com Paulo quando Paulo repreendeu ele. Pedro aceitou a repreensão de Paulo. Barnabé também aceitou a repreensão de Paulo, porque eram homens maduros e sabiam que estavam fora do princípio. Sabe quando eu sou maduro? Quando uma repreensão me faz avançar. Quando eu não estou maduro, quando uma repreensão me faz retroceder. O imaturo, ele não pode ser repreendido, que ele se ofende. E ele se ofende e ele não pode avançar, porque ele se ofendeu e ele se prende ali e ele começa a retroceder. Agora o maduro, ele fala assim: eu agradeço essa repreensão e eu vou avançar. E o Senhor nos chamou para avançar, irmãos. Só pessoas maduras podem ser leais. Sabe, uma coisa poderosa, para você ser leal com Deus, não significa fazer o que os outros querem. Barnabé estava fazendo aquilo que Pedro estava influenciando por ser um dos discípulos mais velhos, o homem que recebeu a chave que liga nos céus e liga na terra. Mano, falando de Pedro, não estamos falando de qualquer Zé Mané, não. Estou falando do cara. E Barnabé estava sendo influenciado por essa atitude. Então, ser leal com Deus não é fazer o que os outros querem. Sabe quem que foi leal aqui? Paulo. Paulo foi leal não só com Deus. Paulo foi leal com Pedro e com Barnabé, fazendo o que Pedro não queria e fazendo o que Barnabé não queria. Pedro e Barnabé receberam lealdade de Paulo. A lealdade nossa não está, a minha lealdade para com o Marisvaldo não está em fazer as vontades do Marisvaldo, mas a minha lealdade é não deixar o Marisvaldo se desviar da verdade que o Senhor já revelou para ele. É não deixar o Marisvaldo andar em caminhos diferentes daquilo que o Senhor já revelou. Isso é lealdade. E eu ministro lealdade na vida do Marisvaldo, não é fazendo o que ele quer, mas sim fazendo aquilo que o Senhor já desenhou para o Marisvaldo desde antes da fundação do mundo. E era isso que Paulo estava fazendo na vida de Barnabé e Pedro, dois homens de Deus, falando assim: olha, eu não vou fazer o que vocês querem, isso que vocês estão fazendo é errado, isso que vocês estão fazendo é totalmente diferente dos ensinos que o próprio Senhor Jesus ensinou. Vocês estão agindo como hipócritas, e o evangelho do reino é um evangelho transparente. Vamos agir em lealdade. Então, quantas das vezes a gente deixa de ser leal com Deus e deixa de ser leal com o meu irmão, fazendo a vontade do meu irmão? Quantas das vezes um pai deixa de ser leal com o filho, fazendo a vontade do filho? Mas vai ficar de biquinho, vai ficar de cara emburrada. Mas a lealdade não pode ser corrompida.
Porque uma pessoa leal não é aquela pessoa que é manipulada, mas é uma pessoa que tem discernimento de todas as coisas. Irmãos, como um pai, quando eu corrijo meus filhos, eu não pergunto para eles se eles gostaram, não. Porque eu sei que eles vão falar que não gostaram. Estou falando como pai biológico. Agora, como um pai espiritual, muito menos eu vou perguntar se você está gostando ou não daquilo que eu estou corrigindo para você. Eu estou em lealdade ao evangelho que eu recebi do Senhor, que não foi homem nenhum que me ensinou, que não foi pessoa nenhuma que ensinou, e estou em lealdade à sua vida, para que você não se perca e não se corrompa do desenho que você já foi escolhido de Deus para ser santo e irrepreensível, um manifestador da presença de Deus em todo o ambiente que você anda. O que aconteceu com João Marcos? Foi embora, ficou sozinho, perdeu a oportunidade, Alexandre, de caminhar com 2 homens. João Marcos perdeu a oportunidade de caminhar com 2 homens de Deus. Ah, mas ele caminhou com Barnabé, tá bom. Mas quem que viajou mais? Quem que conheceu mais cidades? Quem que escreveu 13 cartas? João Marcos perdeu a oportunidade. Mas só que lá na frente tem um cara chamado Timóteo. Esse era um menino que não perdeu a oportunidade, Josemir. Ele se tornou leal, que Paulo falou assim, como meu filho, Timóteo, vem cá, cara, preciso proteger você. Vamos circuncidar você para que nenhum religioso judeu te mate. Mas olha, tudo que eu tenho ensinado para você, conserva, guarde no seu coração. E ninguém vai desprezar você não, Timóteo, porque você é um jovem. Mas olha, guarda as palavras que eu tenho te ensinado, permaneça na minha doutrina, permaneça naquilo que eu tenho ensinado para você, porque esse evangelho que eu recebi não foi de homens, foi o próprio Espírito. O evangelho do reino, nós podemos fazer uma conferência de 15 dias aqui, irmão, não vai trazer revelação do evangelho do reino para você, vai trazer conhecimento. A revelação do evangelho do reino é no Espírito. Ei, Cris, e quando revela, às vezes tem que tomar até cuidado, que fica meio louco. Quando você conhece o evangelho do reino, você sai que nem uma metralhadora. Porque o evangelho do reino, ele é balizador, ele é um prumo, que ele demonstra a verdade e a mentira. Então nós precisamos ser leais a esse evangelho. Quantas das vezes a gente quer agradar o outro e se torna desleal. Sabe, ser leal é ser governado por Cristo e não manipulado. Tem muita gente que acha uma pessoa leal é uma pessoa manipulada. Não, uma pessoa leal, ela é manipulada por Cristo, aliás, governada por Cristo, e por ser governada por Cristo, ela não é manipulada por ninguém. Ela serve em lealdade porque o Senhor já revelou o coração dela. Pastor, eu tenho dificuldade em caminhar em lealdade. Você precisa conhecer ainda o Senhor da lealdade, porque a lealdade é uma natureza. Jesus é a natureza da lealdade, Cristo é a natureza da lealdade. Ele foi leal a tudo que o Pai falou. Você vai lá, vai fazer isso, isso, isso. Ele foi lá e foi leal. É uma natureza, irmãos. Não está no ambiente adâmico. Quem não conheceu a Cristo ainda, ele vai andar num ambiente de deslealdade. E pior, enganado. Porque vem o engano, ele começa a achar que aquilo é lealdade. Às vezes a pessoa acha que lealdade é a gente fazer coisas para agradar. E muitas das vezes a lealdade não vai se agradar. Muitas vezes a lealdade é se arrancar a cinta. Muitas das vezes não, para um pai é arrancar a cinta e dar umas cintadas no filho. Se todo pai for leal na criação do seu filho,
95% dos problemas que os filhos geram para os pais na fase adulta, os pais não estariam enfrentando. Agora, ser leal tem um preço. Ser leal tem que gastar tempo. Ser leal tem que ter dedicação. E ser leal tem que estar atento. Você quer ser leal aos seus filhos? Esteja atento a toda a movimentação dos teus filhos. Isso é fácil? Sabe o que é mais fácil? Você ser um desleal com seu filho e ter um amigo e não ter um filho. Quantos pais criaram filhos como amigo e depois de grande esse amigo traiu seu pai? Porque ensinou a ser um colega, mas não ensinou a ser um filho. E aquele que não sabe ser filho não é habilitado para ser pai. Aí ele cresce e reproduz um monte de gente que não é filho também, e vai reproduzindo. Você só é habilitado a ser pai quando você aprendeu a ser filho. E eu quero ser um pai excelente aos meus filhos, então eu devo ser leal aos princípios que vai tornar os meus filhos homens que transformarão a sociedade. E sabe de uma coisa? Nenhum desses princípios vai fazer meu filho gostar muito de mim. Mas eu não preciso que meus filhos gostem de mim. Eu preciso que eles me amem. Mesmo que esse amor só vai ser revelado quando eu estiver com 40, 50 anos, eles vão entender que tudo que eu fiz foi por amor. Tudo que eu fiz foi por proteção. Leal. E esse é o evangelho do reino. E é isso que Paulo estava fazendo, sendo leal a Pedro e a Barnabé, não permitindo que Pedro e Barnabé perdessem a essência do evangelho puro. Por quê? Diga comigo, Pedro e Barnabé eram escolhidos. Levanta sua mão. Eu também sou escolhido. E porque eu sou escolhido, eu vou ser confrontado em lealdade. Porque o Pai me predestinou para ser filho. Irmãos, eu vou fechar. Não dá para a gente ir mais. Mas acho que o que foi ministrado aqui hoje é suficiente para você entender a lealdade que eu e você temos ao Evangelho. A lealdade que eu tenho a esse Evangelho faz que a minha função aqui, nesta casa, como pai apostólico, como um pastor que cuida de vidas, seja leal com você, a ponto de apontar para você o caminho mais excelente. E se você é leal ao Evangelho do Reino, você absorve isso no Espírito e fala assim: obrigado, porque eu estou num lugar de avanço. Mais na frente, Paulo manda chamar João Marcos, quando João Marcos já está amadurecido. João Marcos amadurece, tem um tempo de discipulado com Barnabé, e João Marcos amadurece. E Paulo manda chamar João Marcos e fala: chama João Marcos agora, que ele pode ser útil no meu ministério. Aí João Marcos foi servir Paulo quando Paulo já estava numa condição bem ruim. Quando Paulo não poderia oferecer mais nada para João Marcos. Espera que você entenda isso. Está descendo aqui agora. Paulo manda chamar João Marcos. Coloca aqui para mim.
2 Timóteo 4,13. Paulo está numa condição preso, não tem mais nada a oferecer para João Marcos. Paulo estava doente, alguns historiadores dizem que Paulo estava até tuberculoso, não poderia oferecer mais nada. Paulo não ia viajar mais. E Paulo fala assim: por favor, quando vocês vierem aqui, faça o próximo. Quando vocês vierem, traz para mim a capa que eu deixei em Trode na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Próximo. Próximo. Tem alguma coisa que não está batendo com o que eu anotei aqui. É 11? Isso, 4:11. Um pouquinho para antes. Vamos lá. Somente Lucas está comigo. Olha o que Paulo fala: toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo não tinha nada a oferecer mais para João Marcos aqui. Na imaturidade, João Marcos abandonou Paulo e Barnabé, quando Paulo e Barnabé poderiam oferecer muita coisa para eles. João Marcos ia ser apresentado a muitas igrejas que Paulo passou, ia ser muito conhecido, mas a imaturidade fez João Marcos abandonar e ir embora. Porque você está louco ficar carregando mala para apóstolo agora? Eu carrego mala e na hora que o pessoal vai dar oferta, dá para eles, não dá para mim. Eu carrego mala na hora que o pessoal vai dar os presentes, dá para eles e não dá para mim. Eu carrego mala na hora que o pessoal vai falar quem está fazendo a obra, o nome sai de Paulo e de Barnabé, e o meu nunca sai. Vou embora. Imaturo. Só que lá na frente, quando Paulo não poderia dar nada para ele, quando Paulo estava já prestes a ser condenado, já estava preso, essa função já estava presa em prisão domiciliar. Paulo já estava em prisão domiciliar aqui, e doente. Paulo fala assim: por favor, ei, manda trazer João Marcos, que ele me é útil no ministério. E sabe o que acontece? João Marcos pega tudo e fala assim: eu vou lá servir o apóstolo Paulo. Porque já não era mais o João Marcos imaturo, era o João Marcos maduro, sabe? O mesmo João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Sabe quando você abre a sua Bíblia e lê o Evangelho de Marcos? Foi esse mesmo menino imaturo lá atrás, que quando ele amadureceu, ele pôde contribuir, e tem contribuído para a igreja até hoje, quando você pega o Evangelho de Marcos e começa a ler os relatos que eles colocou ali. Porque um povo leal é forte. João Marcos, ele foi um dos homens que suportaram a dor de Paulo até Paulo ir à morte. Ele foi um dos homens leais que pegaram os escritos de Paulo e não se permitiu que esses escritos se perdessem. Diga comigo: porque a lealdade torna um povo forte. João Marcos sabia que tudo aquilo que Paulo tinha recebido era do Senhor, e João Marcos sabia a importância de preservar aquilo, conservado como um tesouro, e ele foi servir, assim como Timóteo, assim como os outros. Mas eu quero lembrar que João Marcos teve uma oportunidade ímpar de remir toda a história de deslealdade. Eu acho que aqui João Marcos foi muito mais homem do que lá atrás. Porque hoje nós vivemos tempo, irmão, onde que romper é fácil, onde as pessoas não mais valorizam alianças. As pessoas não valorizam alianças, porque não existe aliança, existe conveniência. E a conveniência, enquanto me interessa. Lá atrás, João Marcos andou por conveniência. Aqui João Marcos estava andando por aliança, lealdade.
A conveniência só vai te fazer caminhar até onde for conveniente para você, até onde nós estamos dispostos a caminhar pelo Evangelho do Reino. Isso vai demonstrar a nossa lealdade. Então o Senhor quer nos levar num ambiente de caminhar sobre a verdade dEle, porque o leal, ele é humilde, e o humilde, ele aprende. E sabe de uma coisa? Ele aprende não só conhecimento, ele adquire maturidade, que é sabedoria. Uma pessoa que tem muita informação, ele só é uma pessoa inteligente. E está cheio no mundo de pessoa inteligente. Mas pessoas inteligentes que não sabem resolver o problema, não adianta nada. O maduro sabe resolver o problema. O inteligente, ele tem tanta informação, mas ele não consegue resolver o problema. O Senhor não nos chama apenas para sermos inteligentes. Adão, ele olhou para a árvore do conhecimento e ele quis inteligência, mas ele causou um sério problema no mundo que ele não conseguiu resolver. Aí Jesus, só pela sua obediência, ele resolveu todos os problemas do mundo. Jesus, só por obediência, ele resolveu todos os problemas do mundo. E Efésios 1:4, que nós não lemos todo aqui, ele fala que o Senhor nos chamou para convergir todas as coisas em Cristo. E se todas as coisas do mundo estiverem convergidas a Cristo, todos os problemas estão solucionados. O Senhor nos chama para um novo nível. Irmãos, nenhuma pessoa que conheceu a Jesus de fato continuou na mesma miserabilidade de pensamento. Toda pessoa, todos nós, olha para nós quando nós conhecemos a Jesus, como que nós éramos? Ignorantes, sem a luz do Evangelho. E o Evangelho vai transformando o que em nós. Cada dia mais ele vai trazendo para nós visão de excelência, e você vai se tornando excelente na simplicidade que você é. Jesus dizia assim para os seus discípulos: eu não tenho onde repousar minha cabeça. Mas tudo aquilo que Jesus realizava era com excelência, porque ele não estava mais num lugar de ignorância. Você pode ver que toda pessoa que está num lugar de ignorância, o que ela mais sabe fazer é gritar, berrar, xingar, reclamar, murmurar, falar mal, parar, mas ela não consegue resolver problemas. E é o que tem muito no mundo. Liga lá às 6 da tarde naqueles jornais que passam na televisão lá, tem... esses aí mesmo. Aquele jornal que você furar a tela da televisão sai sangue, sabe? Esse jornal, você liga lá, aí você vê os repórteres entrevistando as pessoas. O que as pessoas estão fazendo? Só reclama da vida, cara. E quando vai naquelas comunidades mais carentes ainda, que o pau quebra mesmo. Mas as pessoas não conseguem resolver nada. Agora uma pessoa daquela, quando encontra Jesus, a renovação do entendimento começa a acontecer. Em vez de ser um causador de problema, um murmurador, um reclamador, ele passa a ser a solução naquele lugar. E daqui a pouco as pessoas começam a olhar para ele e falam assim: chegou um ponto de esperança aqui. Na onde todo mundo reclama, onde tem um leal, renasce a esperança. Aonde todo mundo está reclamando, aonde todo mundo já não dá mais nada, quando um leal aparece, a esperança renasce. Quando um escolhido aparece, a esperança renasce. Nós somos escolhidos, irmãos. E Ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis em Sua presença. Então, onde nós chegarmos, a esperança precisa renascer. Nos lugares de murmuração, você leva alegria. Nos lugares de contenda, você leva paz. Nos lugares de fofoca, você leva vida. Mas como? Fazendo o que Deus, sendo leal àquilo que Deus quer que você faça, não agradando pessoas. Agradar pessoas, talvez você vai te tornar desleal ao modelo que Deus quer para a sua vida. Porque se você agradar muito hoje, pode ser que você esteja matando aquela pessoa e você não sabe. Você agrada hoje e você matou ela. Agora, você seja leal com ela, fale a verdade.
Agora, falar a verdade não é ser ignorante. Tem gente tão besta. Eu falo o que me vem na cabeça porque eu sou sincero. Você não é sincero, você é mal educado. Você não tem Cristo. Você é ignorante. Sinceridade não é falar o que vem na cabeça. Sinceridade é falar aquilo que Deus colocou na sua boca para falar. É insuportável até ficar perto de pessoas assim. Por quê? Porque elas tiram toda a alegria do ambiente. Quer um bom conselho? Não fique perto de quem só reclama. Não fique perto de pessoas que só sabem ver ruindade em tudo. Pastor? E como é que a gente faz com o resto do mundo? Com o resto do mundo você ora. Eu estou falando para você não ficar perto dentro da igreja, porque essa é a palavra do Senhor. O Senhor fala que é dentro da igreja que nós não podemos ter comunhão com pessoas que não vivem a realidade do Evangelho. Se tiver algum irmão que só sabe falar mal, irmão, você fala assim para ele: eu aprendi com o meu pastor não ficar perto de você. Olha para quem está do lado do seu e fala assim: ó, você fala mal muito dos irmãos, eu não quero ficar perto de você nunca mais. Enquanto você não aprender que nem João Marcos, você não agrega, você só destrói. Se eu ficar perto de você, o pouco que eu tenho eu vou perder. Então, eu vou ficar longe porque eu aprendi com o meu pastor. E sabe o que você está fazendo? Você não está sendo mal para ele, não. Você está fazendo bem para ele. Você está ensinando ele a se portar na verdade do reino de Deus. Essa é a verdade, irmãos.